Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Finalmente, pessoal, o governador Romeu Zema resolveu conversar, né? Parece que a informação que nós temos é que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e trouxe informações aqui em Minas Gerais sobre a questão da dívida. E mesmo com esses diálogos, que ao que parece agradou o governador do estado, Romeu Zema, o regime de recuperação fiscal continuará a sua tramitação normalmente pela Assembleia Legislativa, que se espera aí, então, pessoal, que ele vá ser levado para plenário, mesmo com todas as discussões acontecendo lá em nível federal. Vai responsabilizar terceiros, vai dizer que essa dívida acumulada pelo governo de Minas, no seu governo especificamente, é em função de recebimento de recursos do governo federal. E claro, né, pessoal, vai comentar aí também sobre aquele assunto esperadíssimo aí, que é o regime de recuperação fiscal. E aí é um balde de água fria nos trabalhadores, porque apesar de reconhecer, né, que realmente os mais penalizados vai ser um sufoco, né, vamos dizer assim, em relação aos trabalhadores do Poder Executivo, o governador reconhece que, de fato, essas tratativas trarão e podem trazer para Minas Gerais, a depender da união, do diálogo, da conversa, dessa ação política, né, de discursar com o outro lado, ele poderá trazer benefícios aí para Minas Gerais, como, por exemplo, ele citou aqui que Minas Gerais já pagou no seu governo mais de 90 bilhões, pessoal, para o governo federal. Essa tramitação, ela continua, porque mais na frente, a gente vê aí o secretário de governo, né, Gustavo Valadares, falando sobre a continuação da tramitação do regime de recuperação fiscal, que pega muita gente surpresa, ou seja, os movimentos continuam, viu, pessoal? Não pode perder força, porque o movimento continua. É preciso que todos fiquem alertas, porque o regime de recuperação fiscal, mesmo depois de toda a luta, de toda a batalha, de todas as sugestões que foram dadas, por exemplo, para o pagamento da dívida, iniciou-se o diálogo, né? Esse é um ponto importante que a gente tem que estar falando aqui, mas, ao que parece, a coisa vai continuar como se nada tivesse acontecendo, ou seja, segue o RRF. Por isso que eu vou apresentar esse vídeo importante para todos vocês, com a fala do governador Romeu Zema. Acompanhe comigo. Bom, estou aqui extremamente satisfeito em Brasília, com as duas reuniões que nós tivemos. E, na minha opinião, depois de décadas, talvez os estados endividados, dentre eles Minas Gerais, teremos perspectiva de termos uma solução definitiva para essa questão da dívida bilionária do Estado, que foi acumulada no passado. Lembrando que na minha gestão nós não fizemos um empréstimo, o que a dívida cresceu é tudo fruto da indexação, que são recursos que vêm para o governo federal. É importante dizer que o governador não fez nenhum empréstimo, mas também não pagou nenhuma dívida. Rodrigo Pacheco, na qual também o presidente da Assembleia, Tadeu, participou, foi extremamente produtiva. Ele apresentou a nós o seu plano de aprimorar o regime de recuperação fiscal, que seria tipo um RRF 2.0, Olha, pessoal, essa situação de regime de recuperação fiscal 2.0 me lembra muito o aplicativo 2.0 criado lá na época da pandemia pela Secretaria de Educação. Quer dizer, o nome fica bonitinho, na prática continua a mesma coisa. Então, isso aí é a dica. É importante que vocês saibam que essa é a dica que o governo está dando, de que nada vai mudar, continuará sendo tramitado normalmente aí, pautado na Assembleia Legislativa, que vai passar por todas as comissões. E agora a última, né, ao que parece, que é a Comissão de Fiscalização Orçamentária, né, de Finanças e Fiscalização Orçamentária da Assembleia Legislativa. Isso é importante deixar claro para vocês, porque amanhã, eu estou gravando o vídeo hoje, dia 27 de novembro, segunda-feira, às 17h25. Amanhã nós teremos aí, portanto, dia 28, uma paralisação no estado de Minas Gerais, que vai acompanhar a tramitação desse regime de recuperação fiscal e quem sabe, né, vai ter alguém do governo lá para poder apresentar como que foram essas tratativas aí em relação ao governo federal. Mas me chama a atenção essa fala do governador quando se refere a uma coisa absurda, a algo que vai destruir, vamos dizer assim, o funcionalismo público estadual, como uma versão melhorada, né, entre aspas, do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal 1.0 já é péssimo.
Agora nós temos uma versão 2.0 do regime de recuperação fiscal. Segue o vídeo aí, gente, com a fala do governador. Aperfeiçoado com relação ao que já existe, e isso vai possibilitar, caso o caminho venha a prosperar, uma solução de parte expressiva da dívida de Minas Gerais. Então eu fico muito satisfeito do presidente do Senado estar empenhado na questão, do presidente Tadeu também estar empenhado. Quanto mais pessoas, instituições nós tivermos direcionadas nesse esforço, melhor. E temos uma questão que é o prazo do dia 20 de dezembro. Passamos isso aqui para o ministro Haddad. O ministro também já tinha um conhecimento prévio dessa proposta do presidente Pacheco. E nós estaremos encaminhando hoje ainda aqui um ofício para o Ministério da Fazenda, para que o mesmo, juntamente com a nossa Secretaria de Fazenda e Advocacia Geral, avaliem um modo de que, em conjunto, tanto o governo de Minas quanto o governo federal possam, no Supremo Tribunal Federal, estudar uma forma de prorrogar esse prazo do dia 20 de dezembro. Olha, pessoal, esse 20 de dezembro aí, ao que parece, é o pagamento de uma dívida bilionária que o Estado de Minas Gerais tem que cumprir. Então o governador está sugerindo que o Supremo Tribunal Federal, junto com o Senado Federal, junto com a Assembleia Legislativa, o governo de Minas, possam conversar com os ministros do Supremo para que consiga aí um tempo, um prazo maior, e que esse pagamento dessa dívida bilionária, que parece de 14 a 16 bilhões, ele possa ser prorrogado, né? Então, é uma tese apresentada pelo governador, e que mais à frente, né, o líder do governo na Assembleia Legislativa, esse secretário de governo, né, Gustavo Valadares, ele vai comentar sobre essa situação, por isso justificar a continuidade, né, da tramitação do regime de recuperação fiscal, pessoal. Saio daqui extremamente satisfeito, esperançoso de que, quem sabe, o meu sucessor não tenha de lidar com um problema, né, que já custou tanto aos 20 milhões de mineiros, aos funcionários públicos do Estado, que não tinham data para receber salário, aos prefeitos, que deixaram de receber aquilo que era de direito dos mesmos. Então nós precisamos, e falei com o presidente do Senado, que ele está tendo a oportunidade de fazer um marco para todo o Brasil, porque além de Minas Gerais, nós temos outros estados que têm passado por situação semelhante. Então vejo que existe uma boa vontade de todos, e isso é que é necessário. Esse tema vai ter de ser construído, vai ter de ser enviado para Senado, para Câmara Federal, mas com boa vontade, quem sabe no primeiro trimestre do ano de 2024, nós venhamos a ter aí uma perspectiva de solucionar esse problema que se arrasta há décadas. Lembrando que a dívida de Minas hoje é de 160 bilhões, e nós já pagamos mais de 90 bilhões de juros, né, nos últimos 15, 20 anos. E é uma dívida que só cresce. E isso limita o poder do Estado de investir, de fazer melhorias em estradas, de fazer melhorias para a sua população. Governador, o senhor está de acordo com a federalização das estatais, está de acordo também em repassar a indenização de Mariana? Com relação à federalização, na realidade, a gente vai buscar, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, uma forma de se entrar nesse acordo. Quais ativos, o que vai ser feito com relação a esses ativos que serão dados em dação e pagamento para redução de estoque da dívida, isso vai ser uma discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma discussão técnica. Vamos lembrar que é uma legislação federal, é o governo federal que dita as regras com relação ao regime de recuperação fiscal. Então o Estado ele tem que ir mais a reboque desse processo.
Então, é nessa discussão que a gente vai identificar quais ativos. O Estado está apto a conversar sobre todos os ativos, mas é nessa discussão que a gente vai identificar o que a União vai desejar, como para a federalização, o que não vai, enfim. A indenização de Mariana? A indenização de Mariana, a gente vai avaliar, é um outro processo. É um processo diferenciado. Estamos falando aqui de ativos, a indenização de Mariana é uma outra avaliação. Governador, o senhor está disposto a abrir mão desse recurso? Nós temos de lembrar que a questão de indenização de Mariana depende de ministérios públicos, de defensorias públicas, de ministérios aqui que estão envolvidos. Então, tudo é muito embrionário nesse momento. Falar qualquer coisa aqui agora seria querer adivinhar o futuro. Tudo será analisado, tudo será discutido. O que existem no momento são propostas que podem ou não ser viáveis. Por enquanto, o senhor está aceitando? Então, nós queremos resolver o problema. Agora, depende de viabilidade legal, depende do governo federal aceitar, depende da nossa Assembleia Legislativa aceitar, tudo passará pela Assembleia Legislativa. Então, qualquer definição nesse momento é você querer adivinhar o futuro. Agora, governador, como é que o senhor ouviu as críticas do Lula e do Haddad sobre o senhor não ter procurado antes a União? Como é que o senhor viu essas críticas? Eu inclusive estive aqui antes de ontem, solicitei uma agenda, fui atendido pelo ministro Rui Costa, mas estive com o ministro Haddad aqui há 3-4 meses atrás, juntamente com os governadores do Rio Grande do Sul e Goiás. Então eu tenho tido o maior empenho nessa questão. E o regime de recuperação fiscal de Minas está na Assembleia há mais de 4 anos. Inclusive chegou a bloquear a pauta na Assembleia por questão de prioridade nossa. Então, desde o início do meu governo, eu tenho lutado para resolver esse que é o maior problema do Estado, que é a dívida. Então, o senhor falou para definir sobre esse mito, por favor? Não tem nada definido, como o secretário disse, nada definido. Mas ela foi discutida a RRF, o senhor desistiu dela? O senhor desistiu da RRF da Assembleia? Quer falar um pouco da Assembleia? Sobre isso? Gente, enquanto nós não tivermos uma mudança com relação ao prazo, ao deadline que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Estado de Minas Gerais, nós não desistiremos do regime, muito menos da sua tramitação. Os dois projetos que tratam do regime na Assembleia, o projeto do regime em si e do teto de gastos, continuam a sua tramitação. Nós estamos trabalhando para que até o final da próxima semana estejam os dois prontos para serem apreciados em plenário. E vamos aguardar um trabalho em conjunto do governo do Estado, do governo federal, Ministério da Fazenda, com a liderança do presidente Pacheco, do presidente Tadeu, todos juntos, batendo na porta do Supremo Tribunal Federal para tentarmos mudar o prazo, esse deadline que temos, para analisar essa nova proposta que chegou. Não desistiremos do regime. Nós estamos aguardando um novo prazo dado pelo Supremo, para, junto com o governo federal, nessa negociação, lá na frente, a gente resolver se daremos andamento à votação em plenário ou se seguiremos por este novo caminho proposto agora. Ou seja, pessoal, o regime de recuperação fiscal, como mesmo coloquei aqui, vai continuar tramitando na Assembleia Legislativa. Fato. Então agora cabe a gente saber aqui como que a oposição, ao governo, ou muito especialmente aqueles deputados que apoiam servidores públicos que são contra o regime de recuperação fiscal, qual que vai ser a estratégia utilizada por eles. Porque a fala do Gustavo Valadares aqui, deputado Gustavo Valadares, é de que o governo de Minas pretende continuar tramitando na Assembleia até chegar em plenário. E ele deixou claro aqui, quando chegar em plenário, aí vão ver se já tem uma posição do governo federal com o Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa. Então, pessoal, a luta, pelo visto, ela vai continuar. Vamos ficar atento aí, turma. Falou sobre tramitação, só para deixar uma coisa clara. O prazo que nós precisamos é para o governo federal decidir qual é a proposta. Ou seja, nós não temos uma proposta do governo federal. Nós temos uma ideia do presidente Pacheco, que a gente vê com bons olhos.
e um pedido do ministro Haddad de pelo menos até o final de março para que eles possam nos apresentar uma proposta. Lembrando que o RRF é do governo federal, é ele que estabelece as regras. Essa proposta também tem que ser do governo federal, nós não temos competência legislativa para propor absolutamente nada. Então ele pediu... Bom, pessoal, a grande questão aí é saber se esse regime de recuperação fiscal até março, né, se ele vai passar pela Assembleia Legislativa. Olha a situação que o governo de Minas está criando, na verdade, colocando a responsabilidade, obviamente, no governo federal, dizendo que tem um prazo até março, mas aí como é que andam essas pautas na Assembleia Legislativa e como é que vai ser a resposta que a oposição, né, que a bancada de Democracia e Luta na Assembleia Legislativa e também a resposta que a sociedade vai dar no tocante, por exemplo, à questão da privatização da Copasa, da CEMIG, né, dessas empresas estatais, né, que inclusive oferecidas aí como a Codemig para dar ação para o pagamento da dívida com a União, pessoal. Então, realmente a situação é mais séria do que a gente imagina. Olha, eu vou resumir dizendo o seguinte, para mim não resolveu tanto não, tá? Foi colocada a proposta, mas agora eu quero ver qual que vai ser a estratégia utilizada pelos deputados e pela Assembleia Legislativa, no que se refere à tramitação desse importante projeto. O Gustavo Valadares acabou de falar que vai chegar em plenário, aí vamos ver como é que vai ser, mas o prazo do governo federal, como disse aqui o próprio vice-governador Matheus Simões, é de março de 2024, pessoal. Situação delicada essa aí de Minas Gerais, viu? Na verdade, nós somos convidados pelo senador Pacheco para conhecer uma proposta que ele apresentou ao presidente Lula. Então, o que será oferecido pelo Ministério da Fazenda. Nós viemos aqui para entender quando o Ministério da Fazenda vai ter a oportunidade de nos oferecer esse caminho e dizer a eles que nós gostaríamos de ter essa conversa. Ele pediu até março e aí nós dissemos aí, falei, e o prazo de 20 de dezembro? E ele repetiu para a gente, falou, ele não pode abrir mão do prazo de 20 de dezembro. O Ministério disse para a gente que ele não tem instrumento para abrir mão do prazo de 20 de dezembro. Por isso a RRF continua em tramitação. A alternativa será, o governador disse, Minas Gerais e a União em conjunto irem ao STF para tentar um adiamento. Sem isso, aí até o prazo que o ministro pediu. Então me parece que... Sim. Mas na verdade nos parece que o primeiro prazo é o prazo de 90 dias para que seja apresentada uma eventual proposta a partir dos estudos. Depois disso, aí o próprio Congresso, sob a presidência e comando do presidente Rodrigo Pacheco, vai dizer qual é o prazo que precisa e a gente volta ao STF para sinalizar esse prazo. Lembrando que nós também teremos tramitação da Assembleia Legislativa. Mas só para deixar claro, não há proposta apresentada por Minas, há uma proposta que nos deixa muito felizes apresentada pelo presidente Pacheco e um pedido do ministro Haddad de 90 dias pelo menos para que eles possam analisar a proposta e nos apresentar um cenário. Nesse meio tempo, vamos ao STF para pedir o prazo. Olha, pessoal, Minas Gerais ele tem prazo até 20 de dezembro para aderir ao regime de recuperação fiscal ou começar a pagar a dívida com a União. E esse prazo ele foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o governador está falando o seguinte, que o Estado ele vai enviar um ofício para o Ministério da Fazenda ainda nessa quarta-feira, para que os governos, né, estadual e também o federal, busquem em conjunto uma forma de prorrogar esse prazo junto ao Supremo Tribunal Federal.